Shalom, shalom, bom dia! Você tem situações na sua vida que você diz assim, meu Deus, fiz tanta coisa errada que não sei se Deus ainda vai me usar, vai me abençoar? A gente vai ver algumas passagens, algumas situações aqui da Bíblia. Nós vamos hoje estudar um texto inusitado. Eu diria que nós vamos hoje estudar um texto inusitado, um texto intruncado, um texto complexo da Bíblia. Porque nós estamos estudando essas porções, essas passagens, que são aquelas passagens semanais da Bíblia que nós, ao longo da história, desde antes de Jesus, já se estudava a porção da Bíblia semanal e assim estudando a Bíblia toda o ano inteiro. E nós, como cristãos, perdemos esse costume, não seguimos essa tradição, quebramos nossa conexão com com a oliveira verdadeira, que é Israel, né, na qual nós fomos enxertados, e perdemos esses detalhes. Mas eu quero seguir aqui, continuar seguindo, já faz uma semana que eu estou fazendo esses vídeos com vocês aqui ao vivo e trabalhando esses princípios que estão na palavra através da leitura de texto por texto aqui da Bíblia. Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar a leitura? Vamos fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo conduza esse tempo? Senhor, em nome de Jesus, me coloco nas tuas mãos, junto com os teus filhos, peço que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor tome a plena direção, ó Deus, de tudo aquilo que vamos ministrar, para que, ó Deus, enquanto nós vamos lendo a tua palavra, o Senhor traga a revelação pelo teu Espírito e vá falando com cada pessoa que está assistindo aqui, vá trazendo para cada pessoa um novo nível de entendimento da tua palavra, para a glória do teu nome, dos teus princípios, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse, como eu disse, que nós vamos ler, Gênesis 39, é um texto de acontecimentos extraordinários, de interpretação de quem realmente é Deus, de interpretação de princípios bíblicos que precisam ser aplicados, porque quando a gente quebra os princípios, as consequências vêm fortes sobre as nossas vidas. Mas quando a gente obedece os princípios, a bênção vem forte sobre as nossas vidas. E nós vamos entrar agora aqui num nível de estudo e de entendimento desse texto. Porque nós estamos estudando na sequência, e aí a Bíblia vem falando sobre José. A Bíblia vem falando sobre o patriarca José, sobre a história dele. Ele havia sido vendido pelos seus irmãos. Agora ele está lá trabalhando na casa de Potifar e chegou a um ponto em que a Bíblia faz uma pausa nessa história e vai falar de Judá. E depois ela volta a falar de José. Então amanhã nosso devocional aqui volta para José. Mas agora estamos em Judá, capítulo 38, capítulo 38 de Gênesis. E olha só o que a Bíblia vai falar lá no capítulo 38 de Gênesis. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Bom, primeiro que na versão, eu estou dentro aqui na NVI, mas nas versões mais tradicionais, vai dizer que, na verdade, Judá desce para morar em Adulão, na casa de Ira. E essa palavra desce, ela é uma palavra que no hebraico vai dar a conotação, que no texto original, dá a conotação da saída de um nível, mais próximo de Deus para um nível mais baixo. É esse o significado ali quando fala que ele desce. É descida porque ele estava na região de Hebron e vai para a região do deserto da Judéia. É descida. Mas o entendimento ali não é só a descida no sentido físico dessa descida, mas também é a descida no sentido espiritual dessa descida, porque ele sai do meio dos seus irmãos, ele sai do relacionamento daqueles que servem a Deus e vai para um relacionamento daqueles que não servem a Deus. Queridos, nós somos apostólicos, nós não podemos viver isolados do mundo, isolados daqueles que não servem a Deus, nós temos que agir, que influenciar, mas nós temos que entender que a nossa base precisa ser os nossos irmãos. A nossa base precisa ser aqueles que comungam da mesma fé. A nossa base é a nossa base de relacionamento dentro dos princípios bíblicos. E Judá, ele deixa essa base. Um cristão, quando se afasta dos seus irmãos, ele vai acabar enfraquecendo na fé.
Um cristão, quando ele se afasta dos seus irmãos, ele vai acabar se envolvendo em situações, em coisas que não agradam a Deus. E no caso aqui de Ira, né, que era o amigo, de alguma forma ele influenciou Judá, porque Judá vai morar com ele, vai morar lá, e ali, versículo 2, né, vamos adiante, porque é um capítulo inteiro, 38, não sei se vai dar tempo de ler tudo aqui, nesse tempo, mas ali Judá encontra a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Aqui ele começa a sair dos propósitos de Deus, porque ele, ao invés de ele procurar entre a descendência dos seus antepassados uma mulher temente a Deus, ele vai procurar uma cananeia, uma mulher que adorava deuses pagãos. Ele vai procurar uma cananeia, uma mulher que não vive conforme os princípios que ele deveria viver. E ele vai procurar essa mulher e casa-se com ela. Ele faz uma aliança fora do princípio. O primeiro princípio bíblico é a soberania de Deus. O segundo princípio bíblico é o princípio da aliança. Deus é um Deus de alianças, ele se move por alianças. Nós somos pessoas que devemos viver por alianças para vivermos o propósito de Deus, a plenitude do que Deus tem para nós, para atingirmos os níveis que Deus tem para nós de bênção, né? Nós precisamos fazer alianças segundo os princípios bíblicos. Uma dessas alianças é a aliança do casamento. O problema é que quando nós fazemos alianças fora do princípio bíblico, inadequadas pela palavra, nós vamos aí estar presos a essa aliança, porque não se quebra a aliança. Por outro lado, vamos estar, ao mesmo tempo, vivendo uma aliança fora da vontade de Deus. E foi o que aconteceu com Judá. Que num primeiro momento parece que está tudo bom, mas depois as consequências começam a vir. Num primeiro momento parece que está tudo certo, mas depois as consequências começam a vir pela quebra do princípio, pela quebra da aliança. E aí nós vamos ver que ele, ali no versículo ali, Judá encontra a filha de um cananeu chamado Suá, casou-se com ela e a possuiu. E aí no versículo 3, ela engravidou e deu à luz um filho, a qual deu o nome de Er. Aí começam a nascer os filhos dele, né? Tornou a engravidar, teve um outro filho, chamou Onã. Quando estava em Queribe, teve ainda outro filho, chamou Selá. Então ele está dando uma introdução aqui, 3 filhos. Aí versículo 6, Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. O tempo passou, aqui está falando de um tempo que passou, e chegou o tempo de que o filho mais velho de Judá, Er, nascidos dessa mulher cananita, uma aliança já fora do propósito de Deus, cananeia, cresceu, e aí ele arrumou uma mulher para ele. Coisas que para nós são estranhas, né? Na nossa cultura é estranho, assim, como assim o pai escolheu uma mulher para o filho? Na nossa cultura isso é estranho, naquela cultura não era estranho, não acontecia sempre assim, mas sim, era comum naquela passagem, nesse tempo aqui da Bíblia, de Gênesis 38, os pais escolherem as esposas dos filhos, isso era comum. E aí ele escolhe, não tinha sido acontecido isso com ele. Jacó jamais teria escolhido aquela mulher cananeia para se casar com o seu filho, né? Mas Judá aí escolhe a mulher para se casar com Er. E aí acontece o seguinte: mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, o filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Sim, Deus matou o Er, o filho mais velho de Judá, devido à conduta perversa dele. Meu Deus, como assim, meu Deus do céu? Como assim? Como que Deus é tão mau que ele matou esse homem aqui? Pois é, o que acontece aqui, queridos? Eu disse que o texto hoje da Bíblia, né, de Gênesis 38, é um texto entruncado, é um texto cheio de nuances que é difícil de digerir, por isso que muita gente nem conhece essa história aqui, passa, dificilmente você vai ver uma pregação, acontece, eu já ouvi
mas dificilmente você vai ouvir uma pregação sobre essa passagem aqui de Gênesis 38. Mas dentro dessa leitura sequencial da Bíblia anual, é essa passagem aqui para hoje, por mais difícil que ela seja. E aí vai falar que Judá tem esse filho casa com Tamar, só que esse filho tem um comportamento de perversidade. Ele é perverso, ele faz a maldade. E Deus, vendo isso, reprova ele e o mata. E aqui a gente tem uma situação, porque a gente tem uma ilusão, assim, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um, o Deus do Novo Testamento fosse outro, uma ilusão teológica. Foi criada essa ilusão teológica. Parece que Deus no Antigo Testamento era mau, era exigente, não deixava passar nada, mas agora no Novo Testamento ele conheceu Jesus, aceitou Jesus, ficou bonzinho e está tudo certo. Porém, não é assim. Não é assim que a Bíblia trata. Deus é um só, o mesmo Deus de Gênesis a Apocalipse, é o mesmo Deus. A questão é que Deus ele tem uma balança perfeita entre amor e justiça. Deus nos ama plenamente, mas Deus é justo plenamente. Deus nos ama e nos quer abençoar, porém Deus não vai admitir que os princípios sejam quebrados sem que haja consequência. A justiça de Deus é perfeita. E isso para nós é complexo, porque aí parece, como assim? O homem foi perverso, Deus matou ele? Sim, Deus matou ele. Tem pessoa que morre que é Deus que mata. Tem pessoa que morre. A Bíblia diz que Deus se alegra na morte do justo, porque vai ter vida eterna, né? E se entristece com a morte do ímpio, porque vai ter condenação eterna. Mas a justiça dele não vai deixar de acontecer por causa disso. Então, por exemplo, nesse caso aqui de filho de Judá, que foi perverso e Deus matou. Com certeza, pelo princípio aqui que nós estamos entendendo, Deus se entristeceu de ter que fazer isso. Mas Deus fez, porque ele é justo. E aí, versículo 8, vamos continuar, porque esse texto é entroncado, né, cheio de detalhes. Versículo 8, Judá escolheu ali, versículo 8, então Judá disse a Onã, olha aqui vem outra dificuldade para entender aqui, né, cultural. Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Que maluquice é essa? Agora, aquela mulher, Tamar, fica viúva. O Jadiel está dizendo aí palavra forte, mas extremamente necessária. Verdade. Hoje é um texto aqui. O texto obriga que a palavra seja assim forte, né? No caso, Tamar fica viúva do irmão, do filho mais velho de Judá. Agora, Judá pega essa mulher viúva, sem filhos, e dá a ela para o segundo filho. O segundo filho dele, que é Onã. Ele diz, case-se com ela, cumpra a obrigação de cunhado. Que obrigação de cunhado, desculpa pela tosse aí, que há algumas semanas já com tosse, né? Mas tá melhorando. Que obrigação de cunhado era essa? Do que está falando? Que maluquice era essa obrigação de cunhado? É que o que acontece? Havia um entendimento que se uma pessoa não tivesse descendência, era porque Deus tinha amaldiçoado aquela pessoa. Então, para não apagar o nome daquela pessoa da face da terra, quando uma mulher ficava viúva sem filhos, ela era dada como esposa para o seu cunhado, ou podia ser até para o seu sogro. Ela era dada como esposa para o parente mais próximo, que pudesse então gerar nela um filho, gerar com ela um filho. E este primeiro filho que nascesse, seria considerado descendente daquele que morreu. Levaria o nome e teria direito à herança daquele que morreu. Ou seja, era para Onã, né, casar-se com Tamar, e o primeiro filho deles seria considerado filho de Então era como que um serviço que o irmão prestava para o seu irmão mais velho, ou para aquele que faleceu, dando-lhe uma descendência para que o seu nome continuasse sendo contado sobre a terra, não fosse exterminado da face da terra por falta de descendência, e assim ser considerado um amaldiçoado. Só que para Onã isso era muito ruim,
Porque ele fazendo isso, né? Porque ele fazendo isso, ele iria gerar um descendente que seria o descendente do primogênito, ou seja, teria direito à metade da herança, ou a maior parte da herança. E ele, sabendo disso, né, vai fazer o que está no versículo 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. Que texto, né? Que texto. Porém, o Senhor reprovou, versículo 10, o que ele fazia, e por isso matou também. Aqui nós continuamos vendo Judá vivendo as consequências de uma aliança fora dos princípios bíblicos. Aqui vemos Judá continuando a viver as consequências de uma família que foi criada, de filhos que foram criados no meio dos cananeus, ao invés de serem criados no meio do seu povo de Israel, dentro dos princípios da palavra. Nós estamos vendo aqui, lendo as consequências que estão permeando Gênesis capítulo 38. São coisas duras, atitudes aparentemente duras de Deus, mas Deus age pelo princípio. Por mais duro que seja, nós precisamos entender isso. E Deus pode matar alguém hoje assim? Por esses motivos aqui não, porque hoje não temos essa cultura, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas pela perversidade do erro, sim. Por coisas que quebram princípios, sim. E aí, o Senhor matou também. Aí, versículo 11, já, né, no sofrimento ali, disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa do seu pai até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer também como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Olha aqui, aí Judá vai usar uma malandragem com a nora. Ele pensa assim, bom, um morreu, o outro morreu, o problema é ela. Vê só, ele não pensou, o problema são meus filhos, o problema é o jeito que eu criei meus filhos, o problema é a nora. O problema é a nora, ele bota a culpa na nora. Ele vai botar a culpa na nora dele e vai mandar ela ficar lá na tua família e tal, que daí, quando meu filho, sei lá, que é um jovenzinho ainda crescer, aí eu vou te dar como esposa para ele. Olha, não era isso que ele tinha que fazer, ele tinha que manter a mulher dentro da casa dele, ela era agora da família dele, era ele o responsável por ela, você entende? Na cultura daquela época, naquela estrutura, ele deveria continuar com ela, mas ele manda, vai lá para casa dos teus pais, se livra da situação. Na verdade, ele estava enrolando ela, porque versículo 12, tempos depois, morreu a mulher de Judá, então Judá ficou viúvo, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Então, Judá vai mais ao sul ainda, né, lá em Tímina. Tímina é um lugar interessante que hoje tem uma réplica do tabernáculo no deserto lá. Né? Não tive lá ainda, né, para conhecer, mas desejo muito conhecer esse lugar lá que tem uma réplica do tabernáculo montada no deserto. E ele vai para lá, né? E quando foi dito a Tamar, o seu sogro, está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à beira da entrada de Enaim, que era uma cidade que ficava no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Então ela percebeu a malandragem do sogro. Vou ficar aqui, vou morrer aqui, sem herança, sem ter quem cuide de mim, como uma abandonada, tô aqui, né, desse jeito. Então o que ela fez? Soube que o sogro estava vindo. Sabia que o sogro... Ela devia conhecer o sogro, né? Ela devia conhecer o sogro, saber como é que era o sogro. Sabia que o sogro tinha ficado viúvo, que agora tinha passado o luto. Ela vai
senta à beira do caminho com o rosto coberto. Uma atitude que para a época seria de uma prostituta, de alguém que não quer revelar a sua identidade. Entende? Ela estava lá para se prostituir sem revelar a identidade. Ela estava com o rosto coberto. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto, exatamente como ela queria, né? A estratégia dela estava dando certo. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe respondeu: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo, com o cordão, e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele, e ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Toda essa história, como eu disse, é um texto entroncado, é um texto cheio de coisa, mas dentro do entendimento e da cultura daquela época, e da cultura depois vigente, inclusive quando Moisés, né, dá a lei de Deus, né, ao seu povo ali. Shalom, shalom, Alex. Shalom, bem-vindo. Estamos estudando hoje aqui um texto de Gênesis 38, nessa sequência que viemos estudando, né? A Bíblia faz aqui uma pausa, antes ela vem falando da história de José, termina dizendo que José está lá na casa de Potifar, no Egito, e aí ela abre uma pausa, um parênteses aqui, no capítulo 38, para falar de Judá e Tamar. Depois ela vai voltar no capítulo 39, ou seja, amanhã, a falar de José. Então amanhã nós vamos falar de José na casa de Potifar e sendo assediado pela mulher de Potifar. Mas agora estamos nesse texto aqui entruncado, né? Eu estou chegando no final da live e não estou nem na metade da leitura aqui. Acho que não vai dar tempo. Mas olha só o que aconteceu aqui. Já que Judá não tinha cumprido a palavra, mas Judá também poderia ser o resgatador de Tamar. Ou seja, o primeiro poderia ser Judá a dar esse primeiro filho a Tamar, que seria considerado descendente de Er, o filho mais velho de Judá. Ou seja, Tamar, não, na cultura da época, não comete aqui nenhum adultério. Na cultura da época, ela está aqui se relacionando com a pessoa correta com quem ela tinha que se relacionar. Ou seja, aquele com um daqueles dos quais ela poderia ser esposa após ter ficado viúva. Naquela época não tinha pensão para viúva, não tinha essas coisas, né? Era essa cultura daquela época. E aí, seguindo o texto, né? Ela fica grávida, né? Aqui, ele não sabia que era nora, né? Aconteceu tudo aquilo. Onde é que está? Aqui, tá. Ela voltou a usar suas roupas de viúva, versículo 20. E aí vai dizer: Judá mandou um cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia. Mas não encontrou. Perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Então ele, para cumprir a palavra, manda o cabritinho que eu fiquei devendo para uma prostituta lá, assim, mandou, né, o amigo dele. Como eu disse lá no início da live, esse amigo Adulamita, provavelmente que foi o que influenciou e desviou Judá dos princípios bíblicos ali, até casar com a cananeia, e aqui ele está sofrendo ainda as consequências. Mas, né, vai lá entregar, só que ele fala assim, prostituta cultual, ou seja, era uma prostituição para a adoração de deuses. Então Judá aqui, inclusive, comete, além daquilo que para Tamar não era prostituição, ela estava certa, mas para a consciência de Judá, ele estava fazendo prostituição e idolatria ao mesmo tempo, desagradando completamente a Deus, né? E aí, não encontra, eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Quer dizer, não havia isso, e assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela esse cabrito, mas você não encontrou. Daí quer dizer assim, quer dizer uma coisa, então não conta isso aí para ninguém. Então vamos deixar isso aí quieto, não conta isso aí para ninguém,
porque vão ficar sabendo tudo que eu fiz de errado. E ele tenta deixar quieto. Porém, cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora se prostituiu, sua nora Tamar se prostituiu e na sua prostituição ficou grávida. Agora, lembra que ele teve relações com ela com o rosto coberto, ele achando que era uma prostituta, ele não sabia que era a nora, cumprindo a cultura da época, de deixar um descendente através de um parente próximo do seu falecido marido. E aí, Judá responde: tragam-na para fora, queimem-na viva. Quer dizer, ele está fazendo as coisas erradas, ele está fazendo prostituição cultural, está tudo certo. Mas aí quando foi a nora, vamos queimar ela viva. Na verdade, ele quis aproveitar a situação para se livrar da nora que ele achava que era uma espécie, vou usar um termo assim, uma espécie de viúva negra. Foi casado com o filho mais velho morreu, foi casado com o segundo filho morreu, agora ele está com medo que case com mais algum filho, mas a culpa não era da Tamar, a culpa era do comportamento dos filhos de Judá, pela educação fora dos princípios que haviam recebido. E aí, vamos queimar ela viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor o reconhece, a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. E aí, Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá e não voltou a ter relações com ela. Ou seja, uma mulher que mostrou para o Judá o quanto ele era injusto, o quanto ele estava fora do princípio, o quanto ela estava buscando fazer o que era certo e ele culpando ela pelas coisas erradas que estavam acontecendo na vida dele. Como a gente faz isso, né? Às vezes a gente culpa os outros pelas coisas erradas que acontecem na vida da gente, quando na verdade é porque a gente quebrou os princípios. Quando na verdade é porque princípios foram quebrados. E quando a gente quebra princípios, né, o apóstolo René, nosso discipulador, ele tem uma palavra assim, que se você quebra o princípio, pelo princípio você é quebrado. Então você quebrou o princípio, o princípio te quebra. Você obedece o princípio, você segue o princípio, pelo princípio você é abençoado. Então nós estamos vendo toda essa consequência terrível e essa confusão toda na vida de Judá, porque ele quebrou os princípios. Enquanto isso, na sua nora Tamar, Deus providenciou tudo isso para realinhar ele aos princípios. Mas ele tem uma atitude de reconhecimento. Ela é mais justa do que eu, pois eu devia ter entregue a meu filho Selá. Ele tem uma atitude de reconhecimento. Ele tem uma atitude de resgate dos princípios. E nessa atitude de resgate dos princípios, Deus entra de novo em cena. Deus entra de novo na situação. E dessa situação toda, nasce a descendência de Davi e nasce a descendência de Jesus. Então, ainda que talvez a tua vida esteja meio conturbada, que nem está aqui a vida de Judá nessa passagem, se você voltar para o princípio, se você se arrepender, se você voltar para o propósito, Deus vai trazer um resgate, Deus não vai abrir mão do plano dele. Paz, meu príncipe, profeta Arnon, como é que está, meu querido? Que honra ter você aqui nessa manhã, nessa live, né? Que eu estou aqui meditando com o pessoal nessas passagens da Palavra de Deus, aqui numa leitura sequencial aqui. Como é que você está aí? Saudade de você, né? Que Deus abençoe a família. Vi que o filho noivou, né? Acho que logo tem casamento por aí, né? Que benção, tem acompanhado nas redes sociais, meu amigo, né? Pastor Arnon, profeta, um abraço para você, para a bispa, Deus os abençoe poderosamente, né? Espero que a gente possa estar junto aí logo nas conferências, né? Nas conferências proféticas ou na escola profética, que passou esse ano aí, acabei não conseguindo estar junto aí com você, como era meu desejo, mas que Deus abençoe, um grande abraço. Queridos, olha só, então, né, nós vamos chegando ao final dessa leitura e ao final desse tempo, vamos ir para o fim dessa live, terminando essa leitura aqui, dizendo assim, que quando lhe chegou a época de dar à luz,
havia gêmeos em seu ventre, enquanto... Aqui é mais uma história engraçada até, né? Sábado tá no Rio Grande do Sul, férias, olha aí, quem sabe nos encontramos aí nesse tempo que você está aqui no Rio Grande do Sul, e inclusive se você está sábado no Rio Grande do Sul, sábado é minhas bodas de prata aqui, vem direto aqui para Carazinho, depois você vai lá para tua família lá, vem direto para cá, vem participar das nossas bodas de prata aqui, vai ser um tempo muito precioso aqui. O apóstolo Wagner vai estar ministrando aqui, vários pastores e amigos e discípulos estarão presentes, né? Vem para cá. Vem para cá. Então, queridos, como eu estava dizendo, né, aqui para ir para um nível assim de encerramento dessa live, né, para ir para o nível de encerramento dessa live, quando chegou a hora de dar a luz, mas aqui fala, né, fala uma outra história engraçada. Enquanto ela dava a luz, um deles pôs a mão para fora, que é os gêmeos, né? Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: esse saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. E daqui nasceu a descendência de Jesus. Então, quer dizer, ainda que hajam confusões, hajam situações, quando há um arrependimento, quando há um conserto, quando há um realinhamento, o propósito de Deus é restaurado. E Deus quer restaurar muitas coisas na sua vida nesse tempo. 2025, que está chegando, será um ano de muitas restaurações que começam agora. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar essa live. Se alguém tem um pedido de oração, escreve aí. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo abençoado, ó Pai amado, por cada um dos teus filhos que ficou comigo nesse tempo, nessa live, que, como eu disse, Pai, nessa passagem inusitada da tua palavra, mas que nos ensina tanto, ó Pai amado, das consequências das quebras dos princípios bíblicos. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que aqui está. Cada um, ó Deus, seja coberto com a sua mão poderosa, com a sua proteção, com a sua armadura, para que possa viver pelos princípios, para que possa viver, ó Deus amado, na tua vontade, para que possa viver, ó Deus, cumprindo o teu querer e os teus planos. Que nada daquilo que não é teu, que nada daquilo que não vem de ti, Senhor amado, seja, ó Deus amado, manifestado na vida dos teus filhos, mas tudo seja, ó Deus, abençoado pelo teu querer, pelo teu propósito e pelos teus planos, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Abençoa, Pai amado, as pessoas que estão aqui, ó Deus, o Alex, a Rosane, meu amigo, ó Deus amado, o profeta Arnon, sua família, o Jadiel, todos sejam abençoados poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe. Grande abraço. Em nome de Jesus. Amanhã eu volto e amanhã nós voltamos para a história da vida de José. Tá? Hoje, né, a Bíblia fez esse parênteses aí contando essa história aí de Judá. E amanhã vamos lá para José, que está lá na casa do Potifar, né? Vamos continuar e vamos aprender muito com essa passagem e com a fidelidade de José naquele momento de tentação. Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau.